Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, 20 de janeiro, sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum, é dia de São Fabiano e é festa aqui na nossa arquidiocese, dia de São Sebastião. Então, ao longo desses 13 dias, a nossa comunidade esteve acompanhando o nosso cardeal na trezena, participando da liturgia, da música, e hoje a nossa arquidiocese está em festa. Nós temos a grande procissão de São Sebastião, então a nossa comunidade aqui do Rio se une ao nosso cardeal para esse dia viver também celebrando São Sebastião, esse santo padroeiro da nossa arquidiocese. As leituras que a igreja nos oferece hoje da carta aos Hebreus. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois é ele o mediador de uma aliança bem melhor, cuja constituição se baseia em melhores promessas. De fato, se a primeira aliança fora sem defeito, não se trataria de substituí-la por uma segunda. Ele faz, com efeito, uma repreensão. Dias virão, diz o Senhor, nos quais concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não é como a aliança que fiz com os pais deles, no dia que eu os conduzir pela mão, para fazê-los sair da terra do Egito. Pois eles mesmos não mantiveram a minha aliança. Por isso não me interessarei por elas, diz o Senhor. Eis a aliança pela qual ficarei unido ao povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei minhas leis na sua mente e as inscreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, e nem o seu irmão, afirmando: conhece o Senhor, porque todos hão de me conhecer do menor até o maior. Porque terei misericórdia das suas faltas, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim sendo, ao falar de nova aliança, tornou velha a primeira. Ora, o que se torna antigo e envelhece está prestes a desaparecer. Então, a leitura de hoje vai nos mostrar que Cristo é esse mediador da nova aliança entre o seu povo e o Senhor que cumpre a sua promessa. Mas a frase que eu queria que guardássemos dessa leitura de hoje é: porque terei misericórdia das suas faltas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, a gente vê aqui o quanto o Senhor tem misericórdia de nós. Ele é bondoso, compassivo. Ele não olha as nossas faltas, ele nem se lembra das nossas faltas. O Senhor que tem esse olhar de amor, de misericórdia, de compaixão, que é capaz de recomeçar conosco sempre, sem cessar. Ele não guarda os nossos pecados, mas ele faz um ato de fé conosco que recomeça diariamente. Assim também a gente faz essa experiência no sacramento da confissão. Podemos recomeçar, mesmo se caímos, né? O Senhor que perdoa os nossos pecados e que nos dá a graça de recomeçar sempre. E nós devemos ter esse coração como o coração de Deus, que não fica remoendo os pecados e o passado, mas que recomeça nessa graça acreditando, né? Abraçando a misericórdia de Deus. E hoje, esse dia, sexta-feira, é o dia da misericórdia, é o dia que nós podemos tocar cada vez mais na misericórdia de Deus com cada um de nós. O salmo de hoje é o Salmo 84. Mostra-nos teu amor, ó Senhor, e concede-nos tua salvação. Sua salvação está próxima dos que o temem, e agora habitará em nossa terra. Amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Da terra germinará a verdade, e a justiça se inclinará do céu. O próprio Senhor dará felicidade, e nossa terra dará seu fruto. A justiça caminhará à sua frente, e com seus passos traçará um caminho. Então, o Senhor que mostra o seu amor com cada um de nós, Ele que é amor e verdade, é justiça e paz. Então, o Senhor tem esses dois lados, né? O lado do amor, mas o lado da verdade, o lado da justiça e o lado da paz. É esse equilíbrio que o Senhor faz também com cada um de nós. É essa harmonia, né? Como diz o Papa Francisco, dessa graça de Deus conosco, com a alma, né? Com a alma do homem, com a alma com cada um de nós. Então, abracemos essa misericórdia, esse amor que Deus se revela e que nos deseja salvar, que nos concede a sua salvação diariamente. O evangelho de hoje de São Marcos. Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele.
e constituiu 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Então o evangelho de hoje é o evangelho da escolha, da eleição, justamente desses 12 que o Senhor vai constituir, né, como apóstolo, como discípulos. E o interessante é que o Senhor chamou os que Ele queria. Então, o chamado, ele é de Deus, ele não é nosso. É o Senhor que nos escolhe e que nos chama. E aqui, se a gente for olhar a lista, o Senhor não olhou a condição de cada um. Ele até sabia que um iria traí-lo, mas Ele escolheu, olhando, conhecendo a nossa fragilidade, conhecendo a pobreza de cada um desses, escolheu Simão, né, homem rude, a quem Ele constituiu Pedro, que depois foi, né, esse primeiro papa da nossa igreja, esse que deu continuidade, né, a todo o ministério da nossa igreja, todo o pastoreio, e Jesus que sabia a condição, a humanidade, a fragilidade de cada um. Mesmo assim, Ele escolhe, Ele elege e Ele envia. Então, nos sintamos agraciados pela eleição de Deus, que nos escolhe e que nos envia e que não olha a nossa fragilidade, mesmo nos conhecendo o íntimo da nossa alma. Então, é muito bonito porque o Senhor chama eles para, junto com Ele, continuar a sua missão. A gente viu que ao longo da semana, todo o evangelho foi esse percurso de cura, e Jesus que curava e que expulsava os demônios. E acho que Ele se deu conta que Ele não podia mais fazer sozinho, a multidão era tanto, que Ele elege 12 para continuar junto com Ele essa missão e que vai justamente pregar com a autoridade de expulsar os demônios, né? A autoridade que é dada por Deus, que não vem de nós, mas é Deus que dá a sua autoridade para que realize a sua missão, a sua obra. Então, esse evangelho, dessa escolha desses homens de Deus, nos ponhamos também, né, à disposição e digamos ao Senhor: eis-nos aqui para fazer a tua vontade, para sermos enviados como discípulos e missionários. E como eu falei, hoje a igreja celebra São Fabiano, mas também celebra São Sebastião. Eu vou falar um pouquinho de São Sebastião, que é o nosso santo padroeiro aqui da nossa missão do Rio de Janeiro. O santo de hoje nasceu em Narbonne. Os pais eram oriundos de Milão, na Itália, do século III. São Sebastião, desde cedo, foi muito generoso e dado ao serviço. Recebeu a graça do santo batismo e zelou por ele em relação à sua vida e à dos irmãos. Ao entrar para o serviço no império como soldado, tinha muita saúde no físico, na mente e principalmente na alma. Não demorou muito, tornou-se o primeiro capitão da guarda do império. Esse grande homem de Deus ficou conhecido por muitos cristãos, pois, sem que as autoridades soubessem, nesse tempo, no império de Diocleciano, a igreja e os cristãos eram duramente perseguidos, porque o imperador adorava os deuses. Enquanto os cristãos não adoravam as coisas, mas as três pessoas da Santíssima Trindade. Esse mistério levava a consolar os cristãos que eram presos de maneira secreta, mas muito sábia. Uma evangelização eficaz pelo testemunho que não podia ser explícito. São Sebastião tornou-se defensor da igreja como soldado, como capitão e também como apóstolo dos confessores, daqueles que eram os presos. Também foi apóstolo dos mártires, os que confessavam Jesus em todas as suas situações, renunciando à própria vida. O coração de São Sebastião tinha esse desejo, tornar-se mártir. E uma apóstata denunciou para o império, e lá esteve ele diante do imperador, que estava muito decepcionado com ele por ter se sentido traído. Mas esse santo deixou bem claro, com muita sabedoria, auxiliado pelo Espírito Santo, que o melhor que ele fazia para o império era esse serviço, denunciando o paganismo e a injustiça. São Sebastião, defensor da verdade no amor apaixonado a Deus.
O imperador, com o coração fechado, mandou prendê-lo num tronco e muitas flechadas sobre ele foram lançadas, até o ponto que pensaram que ele estava morto. Mas uma mulher, esposa de um mártir, o conhecia e aproximou-se dele e percebeu que ele estava ainda vivo por graça. Ela cuidou das feridas dele. Ao recobrar a sua saúde, depois de um tempo, apresentou-se novamente para o imperador, pois queria o seu bem e o bem de todo o império. Evangelizou, testemunhou, mas dessa vez, no ano de 288, foi duramente martirizado. Então é interessante porque a história de São Sebastião, muitos de nós talvez não conhecemos a fundo, achamos que ele morreu pelas flechas. Tem até uma música que diz, né? As flechas não mataram São Sebastião. Ele foi mártir em outro momento, mas ele lutou e ele resistiu com toda a força de sua alma, né? E mesmo vendo esse primeiro martírio que não levou à morte, mas graças a essa mulher que cuidou das suas feridas, ele pôde continuar combatendo. Então ele é um testemunho para nós de um verdadeiro soldado combatente de Cristo, que mesmo no sofrimento luta até o fim. Então peçamos nesse dia a intercessão de São Sebastião, que ainda que recebamos flechadas na nossa alma, não nos entreguemos, mas ao contrário, combatemos até o fim, sejamos fiéis à sua palavra e ao seu evangelho. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste dia através desses dois santos, de São Fabiano e de São Sebastião. Que Deus os abençoe. Somos uma missão nesta terra e para isso estamos no mundo. Nós da comunidade Sementes do Verbo, com o carisma de tornar a Palavra de Deus acessível a todos, somos enviados para um novo campo de missão em Moçambique. A missão de São José de Boroma foi fundada em 1885 pelos jesuítas. E é a mãe e mestra das missões da Diocese de Tete. Com o pastoreio de Dom Diamantino, a missão de Boroma passa por um processo de reabilitação para oferecer à Diocese de Tete um lugar de encontro, oração e formação. Em unidade com a Fazenda da Esperança e a Diocese de Tete, Boroma voltará a ser um pulmão pastoral, espiritual e cultural da região. Nos ajude agora mesmo fazendo a sua doação e divulgando esse vídeo para mais pessoas. Vamos juntos fazer a missão de Boroma.